Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa reunião pública, dando as boas-vindas a todos vocês aqui presentes e os nossos irmãos desencarnados também, que se encontram aqui. E todos aqueles que não puderam vir e que estão nos acompanhando pelo Instagram, que estão entrando agora, eu estou vendo os nomes aqui só subindo, entrando, sejam muito bem-vindos. Então, como é de praxe, nós vamos hoje falar, o nosso palestrante de hoje vai falar sobre o Livro dos Espíritos, já que nós estamos no mês de comemorar o Livro dos Espíritos. Então ele vai falar hoje sobre uniões antipáticas, que vai da pergunta 939 a 940. Então é um tema bem interessante que vai ser de grande valia para todos nós, né? Já que estamos aqui e muitas vezes estamos diante de muitas uniões dessa forma, né? Então, como é de praxe, vamos fazer a nossa prece para que o ambiente fique mais cheio de energia, cheio de luz, e que nós possamos também ter o amparo da espiritualidade amiga que já se encontra aqui conosco. Então, vamos fechar nossos olhos, pensar no divino amigo, Mestre Jesus, que nesse instante estão sendo derramados muitos fluidos, muitas energias nas nossas cabeças, que essas energias estão equilibrando todos os nossos chakras, que vai nos trazer muito benefício, muita saúde, muita paz. Te pedindo, Senhor, nesse momento, por todos os irmãos que estão sofrendo no planeta, os irmãos que estão em situação de guerra, os irmãos que estão na rua, sem casa, que estão com fome, que estão nos leitos de dores, enfim, todos aqueles que possam estar necessitando do Teu amparo, da Tua luz, que nossas vibrações de amor possam ser levadas pelos amigos espirituais até esses irmãos. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome do mentor espiritual desta casa, iniciamos a reunião de hoje dando graças a Deus. Convidamos agora o nosso irmão Cassiano para fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos dessas perguntas. Até 8h15. Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que a gente se reúne aqui hoje para fazer o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, como nós fazemos todas as terças-feiras. E vamos iniciar, como sempre, rogando a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da casa, aos nossos guias espirituais, os nossos espíritos familiares, protetores e afins, para que eles possam conduzir essa noite de estudo, para que elas possam ser proveitosas para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, que viemos em busca de orientação e de auxílio. O tema que a gente vai abordar na noite de hoje é um tema que eu considerei extremamente delicado, extremamente difícil. Uniões antipáticas. Como a gente abordar esse tema? Um tema tão sensível para a grande maioria de nós, para a grande maioria de nós espíritos encarnados no orbe nesse momento. Então, para que a gente possa
iniciar, eu gostaria de pedir licença a vocês para ler as 2 questões do Livro dos Espíritos, né? É a parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, uniões antipáticas. Nós não podemos deixar de registrar aqui a nossa admiração pelo trabalho efetuado por Kardec. A forma como Kardec conseguiu sintetizar e como Kardec conseguiu levar aos espíritos questões tão importantes para todos nós e de forma tão bem elaborada. E Kardec perguntou aos espíritos: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos à unice, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado a afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de 2 seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? E os espíritos responderam: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra, que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre, não se esqueça de que é o Espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o Espírito vê a realidade. 2 espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Eu queria fazer algumas observações sobre a resposta dos espíritos a essa questão, né? É interessante quando eles falam: quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material. O Evangelho de Jesus é texto vivo, é matéria viva para que todos nós possamos nos alimentar, para que nós possamos observar, para que nós possamos buscar viver de acordo com as instruções que o Evangelho nos traz. Muitas vezes nós olhamos para o Evangelho como letra morta, apenas com uma certa admiração, apenas com uma certa veneração, sem que a gente se preocupe em realmente se inserir dentro do Evangelho e procurar extrair dele tudo que ele pode nos oferecer. A gente precisa entender, primeiro, que aqui nós estamos falando de espíritos imperfeitos. Todos nós que aqui estamos, nós somos espíritos imperfeitos. Raríssimos são aqueles que vêm para servir para nós de exemplo. São tão poucos que quando eles aqui vêm, eles se tornam para nós exemplo e nós conseguimos destacar eles da multidão. Então nós podemos pegar um Francisco de Assis, um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa, espíritos que, devido à sua elevação moral, eles conseguem nos causar uma admiração e passam a servir naquele momento de exemplo. Mas todos nós aqui temos imperfeições. Então, quando 2 espíritos
tentam se unir numa união, numa relação, nós devemos ter em mente que são dois espíritos imperfeitos tentando conviver juntos. Nós precisamos observar que, enquanto espíritos encarnados, nós estamos sob a constante influência da matéria. E daí, a encarnação ser chamada para nós como uma prova. Momento em que nós passamos a exercitar as nossas virtudes, procurar conter e corrigir os nossos defeitos. Quando dois espíritos procuram se unir, qual a primeira característica que eles identificam, normalmente? A atração física, não é verdade? Esses dois espíritos encarnados trocam olhares, neles desperta uma atração física, e essa atração física é o primeiro movimento, é a centelha para que eles busquem essa união. E com relação a isso, não há nada de errado. Nós somos espíritos encarnados que buscam a companhia uns dos outros. E a união entre dois espíritos, através de uma união sexual, é bela, desde que envolvida por amor e respeito, tanto que a ela Deus colocou a função da vida. A vida em nosso orbe, para que ela possa acontecer, é necessário que haja união entre dois povos. Então, essa atração física é extremamente natural. Nada de errado nisso. Mas quando nós nos envolvemos através dessa atração física, o que é que acontece? Nós normalmente idealizamos o objeto do nosso desejo. Não é verdade? Quando você vê alguém que lhe atrai, você começa a criar em torno daquela pessoa todas as expectativas que você tem. Você cria naquela pessoa a imagem de uma idealização sua, das virtudes que você gostaria que o seu companheiro ou companheira tivesse. Não é verdade? Eu acho muito interessante uma música de Renato Russo. Renato Russo, ele conseguia incluir nas suas músicas mensagens muito interessantes. Tanto que ele incluiu aquela carta de Paulo aos Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E tem uma música de Renato Russo que se chama Acrylic on Canvas, que é, numa tradução, acrílico sobre tela, que é uma técnica de pintura. E na letra da música ele diz: e mais uma vez, em você fiz o desenho, de você fiz o desenho mais perfeito que se fez. Os traços copiei do que não aconteceu. As cores escolhi dentre as tintas que inventei e misturei com as promessas que nós dois nunca fizemos de um dia sermos três. Renato consegue sintetizar de uma forma poética todas as expectativas que nós jogamos na pessoa com a qual nós estamos interessados. Não é verdade? E dessa atração física e dessa expectativa criada surge um sentimento, surge uma paixão. E aí nós temos um tripé que nos apoia: a atração, a ideia e o sentimento. E muitas vezes nós negligenciamos a parte que talvez seja a mais importante, a parte do conhecimento. Conhecer efetivamente quem é aquela pessoa, quem é aquele espírito, quais são as suas características, quais as suas virtudes e quais os seus defeitos.
E muitas vezes nós nos unimos a pessoas, jogando sobre elas uma responsabilidade que elas não têm. Nós jogamos sobre aquela pessoa as nossas expectativas. E, consequentemente, muitas vezes colhemos as frustrações. E é comum as pessoas falarem coloquialmente: eu me enganei com fulano. E está certo, você se enganou mesmo. Porque você que criou em cima daquela pessoa expectativas que ela não tem nenhuma obrigação de atender. Então, para que as uniões elas aconteçam, é necessário que nós passemos a olhar aquela pessoa e identificar quem ela realmente é. E aí ele diz, na segunda parte da resposta: duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Porque todo esse processo que eu acabei de conversar com vocês é um processo que está ligado apenas ao nosso corpo. Está ligado a um sentimento de atração, está ligado a um sentimento de expectativa e uma ilusão que nós criamos. Agora vamos ver a segunda pergunta. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Mas nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. E aqui os espíritos abordam dois aspectos. Um deles são aquelas pessoas que são impelidas a uniões das quais elas não fazem escolha, elas não fazem opção. Uma coisa que, graças a Deus, nos nossos dias já deixa de existir. Mas antigamente era muito comum que as pessoas se unissem em matrimônio para atender os seus interesses, seja interesses financeiros, políticos. E as pessoas casavam sem nem conhecer seu cônjuge. Elas eram compelidas a uma união em que não havia o menor sentimento. Mas aqui os espíritos colocam: julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Ninguém é obrigado a estar próximo de ninguém. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade. Ninguém é obrigado a estar junto de outra pessoa se aquela união não é mais saudável, se é uma união em que às vezes a permanência nela trará mais problemas, trará mais dissabores e poderá nos comprometer ainda mais com a lei divina. Mas eu queria pegar alguns textos
psicografados por Chico Xavier, para que a gente possa levar em consideração alguns outros aspectos. Em Evolução dos Mundos, André Luiz nos traz uma mensagem relativamente extensa, mas eu queria pensar só apenas uma pequena parte. O nome da mensagem é Matrimônio e Divórcio. Poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio. André Luiz ele é indagado. Poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Aí ele responde: nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos envolvidos e que estejam nos planos inferiores. Não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajusta à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. O que André Luiz nos traz aqui é que muitas vezes aquela atração que nós sentimos, que ela muitas vezes aparenta ser meramente física, é uma atração devido a sintonias energéticas. Nós podemos sintonizar energeticamente com algumas pessoas, com alguns espíritos, pelos mais diversos motivos. Seja por planejamentos anteriores à nossa encarnação, quando nós vemos aqui para o orbe um objetivo específico de realizar alguns resgates de erros cometidos no passado, seja por termos nos envolvido com aquele espírito em vidas anteriores e termos criado laços energéticos que continuam a existir e que instintivamente nós percebemos e faz com que nós sintamos atraídos por aquele espírito. Então, o que eu queria que a gente observasse é que, apesar dos espíritos alertarem que nenhum de nós está compulsoriamente obrigado a estar próximo ou ligado a outra pessoa, nós devemos buscar nos esforçar o máximo possível para tirar dessa relação que foi construída o melhor que ela pode nos oferecer. Porque muitas vezes esses espíritos ao qual nós nos unimos são espíritos com os quais nós temos resgates a serem realizados, sentimentos a serem equilibrados, e esse matrimônio é uma oportunidade para que isso aconteça. E aí a gente deve pensar, como eu falei no início, somos espíritos imperfeitos tentando conviver em harmonia, em união. Na convivência, esses defeitos, essas imperfeições, elas se revelam. E será que nós temos o cuidado, muitas vezes, de procurar levar em consideração mais as virtudes do nosso companheiro ou nossa companheira? Será que nós procuramos remediar esses conflitos antes de nós tomarmos a decisão de interrompermos essa união? O que eu gostaria que a gente observasse é que
Apesar de nós não termos a obrigação de estarmos juntos, nenhuma união que acontece no plano físico, ela é casual. Atrás de vocês tem uma frase de Chico, onde ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então nós podemos a todo momento reconstruir essa relação. Nós podemos a todo momento procurar, através do amor, através da estima, fazer com que essa relação rompa esses problemas pretéritos que nós criamos, para que nós possamos sair dessa encarnação num estado tendo o sentimento de termos cumprido a nossa tarefa, de termos cumprido a nossa missão. Em Cartas e Crônicas do Irmão X, tem um texto no Reino do Mestre. E ele nos traz na mensagem a seguinte, é um trecho que eu peguei para pensar também, para a gente refletir sobre ele. Habitualmente renascem juntos, sobre os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sob as arestas que impedem a harmonia. Jungidos às máquinas das convenções respeitáveis do Instituto Familiar, caminham lado a lado sob os aguilhões da responsabilidade e da traição, só vendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem velhas feridas e manifestas. E nesse vastíssimo roteiro de espíritos em desajuste, não identificaremos tão somente cônjuges infortunados. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam impassíveis contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros com os raios mortíferos e invisíveis do ódio e do ciúme, da inveja e do despeito apaixonadamente cultivados no solo mental. Nós sabemos que o núcleo familiar é um celeiro que nos propicia a oportunidade de reconciliações, envolvendo não só os cônjuges, mas envolvendo também os nossos filhos, que muitas vezes encarnam nesse seio familiar para que essas nossas relações possam ser reparadas. Então, é extremamente importante que a gente entenda a importância da formação desse núcleo familiar. Qual o objetivo que ele nos traz? No livro A Era do Espírito, Emmanuel, no texto Casar-se, diz: não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constituiu o mais belo dos sonhos, e se encontra nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não serás exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência, que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo, em apoio da esposa ou do esposo, assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos.
Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstico. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez de que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em outra instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto em plenitude de amor eterno. Então, mais uma vez, Emmanuel nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade nessa relação. Uma vez eu estava lendo uma crônica numa revista desses magazines, e tem uma crônica muito interessante onde o autor ele relatava um caso que eu acredito que seja fictício, mas é bem possível que seja real, onde um amigo, conversando com o outro, disse que está pensando em separar-se da sua esposa, porque não aguenta mais a convivência, porque eles não têm mais afeto, não têm mais carinho. Aí o amigo olha para ele e diz: pretende reconstruir tua vida? Aí ele diz: sim. Aí ele diz: para reconstruir tua vida, tu irás conhecer outra pessoa. Quando tu conhecer, tu terá que conquistá-la, levar ela para passear, para um cinema, para um restaurante, andar de mãos dadas. Ele diz: provavelmente. E por que tu não faz isso com tua esposa? Porque no lugar de conquistar outra pessoa, não reconquistas a tua esposa. Então, será que nós temos essa visão de reconquistar o nosso companheiro? Aquele em que nós colocamos todas as nossas expectativas, muitas vezes de forma tão injusta. Aquele do qual muitas vezes nós esperamos virtudes que nós mesmos não temos. Eu volto a dizer, gente, quando eu falei que esse tema é extremamente delicado, porque a intenção da doutrina espírita não é julgar ninguém. As nossas vidas, os nossos sentimentos, as nossas experiências são únicas e exclusivamente nossas. Ninguém tem o direito de julgar a decisão de ninguém. Porque ninguém consegue conhecer ninguém por inteiro, ninguém consegue estar dentro de ninguém por inteiro. A gente não consegue enxergar nessa existência, imagina as anteriores, já que nós somos um conjunto de frutos dessas experiências. Mas eu gostaria que a gente refletisse se nós nos esforçamos o suficiente para procurar manter essa união. Essas uniões que nós chamamos de antipáticas. A união, ela prevê duas pessoas. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós somos tão perfeitos assim a ponto de exigir das outras pessoas que sejam perfeitas também? Existe um convite que é extremamente importante, que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei numa casa espírita. E é um convite de uma profundidade enorme, que é o conhece-te a ti mesmo. E quando eu falei que a gente precisa mergulhar no Evangelho de Jesus, como forma que esse Evangelho paute a nossa vida, a nossa existência, as nossas ações, a gente precisa lembrar daquela máxima do Cristo: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Para que eu possa amar alguém, eu preciso procurar me conhecer primeiro. Se eu me conheço, eu tenho consciência das minhas imperfeições e dos meus erros. E se eu espero e quero que as pessoas tenham tolerância para as minhas falhas,
eu devo amar o próximo como eu quero que me amem, como eu me amo, procurando tolerar também as suas imperfeições. Uma relação, ela exige esse cultivo, esse buscar essa união, esse buscar essa empatia. Quando Kardec questiona, os espíritos colocam uma coisa muito interessante que às vezes passa despercebido para a gente. Eles colocam em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haver estudado bem e de bem se conhecerem, por voltar-se reciprocamente, em duradouro e eterno amor, porque ela sente na estima. O que é estima? Eu trouxe aqui para a gente refletir através do significado de estima. Sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém, afeição, afeto, admiração e respeito que se sente por alguém, advindo do reconhecimento do seu valor. Então vocês observem que os espíritos aqui, eles colocam, além do amor, a necessidade do sentimento de estima, um sentimento de respeito, um sentimento de admiração, onde a gente busca identificar naquele espírito quais as virtudes que ele tem. Será que ele só tem defeitos? Será que ele não tem nenhuma virtude? Será que a gente usa essa balança nas nossas relações? Essas nossas uniões antipáticas, qual será a causa dessas uniões antipáticas? Porque se nós chegamos a nos unir àquela pessoa, algo fez com que isso acontecesse. Eu volto a dizer que anteriormente, e aqui no Evangelho eles falam isso, que são aquelas pessoas que eram compelidas a se unir a alguém, onde elas não tinham vontade, não manifestavam a sua vontade, e hoje, graças a Deus, isso não existe mais, pelo menos eu desconheço. Se existir, são em locais muito específicos, e na nossa sociedade isso não existe mais. Então, se aquela pessoa, em algum determinado momento, nos conquistou, será que a gente está procurando manter essa relação? Será que a gente está se esforçando o máximo do tempo possível para manter essa relação? Será que efetivamente essa relação chegou a um ponto onde ela é realmente insuportável? E aí, se realmente ela é insuportável, o Espírito diz, né? Julgais porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Claro que não. Então nós devemos fazer isso com responsabilidade. Porque essa união, ela não foi casual. É a oportunidade que nos foi dada. E aí, meus irmãos, antes da gente encerrar, eu queria terminar só com uma frase de Emmanuel, quando ele diz: observe e medite. E quando perceber a imensa força iluminativa do espiritismo cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo, e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. Eu vou pedir licença a vocês para repetir.
quando perceber a imensa força iluminativa do Espiritismo cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo e verá no Evangelho o código de ouro e luz em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. Então, meus irmãos, que a gente procure utilizar o Evangelho de Jesus como código a nos guiar, como código a nos intuir, que nós possamos estudar o Evangelho, nos debruçar sobre o Evangelho e procurar extrair do Evangelho todas as elucidações que ele nos traz, todas as respostas que ele nos fornece. Obrigado. Agradecendo ao nosso irmão Cassiano pelo estudo que ele fez dessas duas perguntas do Livro dos Espíritos, que foram muito esclarecedoras para todos nós. Então vamos nos concentrar agora, que o passe continua sendo coletivo. Vamos fechar os nossos olhos e cada um mentalizando o benefício que deseja receber. A equipe espiritual que se encontra aqui conosco está nesse momento fazendo todo o trabalho necessário em benefício dos irmãos encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, nesse momento, voltar aos nossos lares com os corações repletos de paz, de harmonia e desejosos de voltar a esta casa para continuarmos com a nossa tarefa. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus e em nome do mentor espiritual Francisco de Assis, que dirige esses trabalhos, encerramos a nossa reunião de hoje dando graças a Deus.